Shalom, shalom, bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de Deus, bom dia, mulheres sábias e posicionadas. Glória a Deus, eu convido você para declarar o nome de Jesus sobre esse dia, sobre a sua história, sobre esse momento, sobre a sua vida. O nome de Jesus, o nome que está acima de todo o nome que traz paz, a presença de Jesus traz paz. Vamos orar ao Senhor com essa canção poderosa, que o Espírito Santo ministra ao seu coração. Declare o nome do Senhor Jesus, aleluia. Ai, Espírito Santo, Jesus lindo, Jesus amado, nós te convidamos agora, Jesus. Vem se manifestar entre nós, em nome de Jesus. Eu quero declarar a tua esperança sobre nós, a tua visão, a tua provisão. O teu nome é cura, Senhor. O teu nome é poderoso. O teu nome é vida. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Ao teu nome, Senhor, seja dada toda a glória, todo o louvor para todo sempre. Estamos aqui entronizando o teu nome, Jesus. Destronamos agora, em nome de Jesus, toda regência contrária, todo trono maligno que tem, Senhor, estado, Senhor, presente em nossas vidas. Pelo arrependimento dos nossos pecados, nós queremos declarar agora, Senhor, Tu és o Senhor das nossas vidas. Vem nos resgatar, vem nos restaurar, Senhor. Vem nos santificar, nos purificar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sai agora a ansiedade, sai agora o medo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Celebre a adoração ao Senhor nesse dia, declare, seu nome é vida. Declare, o nome de Jesus destrói cadeias, aleluia. Ele dissipa todas as trevas, aleluia. Incendeia o nosso coração, Senhor Jesus. Incendeia o nosso coração com a tua presença, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Declare, Jesus é a tua cura. Se apropria, toma posse da tua cura hoje. Em nome de Jesus. O teu nome é vida, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Ó Deus, vai olhando agora, Senhor, em cada situação, em cada casa. Vai alcançando, Senhor, cada mulher, cada casa, Senhor, aqui representada, Senhor. E traz a tua cura, Senhor, traz a tua restauração. Declare agora na sua casa, em nome de Jesus. Declare o nome de Jesus na sua casa. Erga o trono de adoração a Jesus na sua casa. O altar da adoração na sua casa precisa ser restaurado. Clame o sangue de Jesus, o nome de Jesus sobre a sua família, sobre a sua descendência, sobre a sua história. Aleluia, Jesus. Declare em nome de Jesus. Declare que a rua onde você mora, Jesus está passando, trazendo purificação e limpeza, tirando todo empecilho da sua história, em nome de Jesus. Declare o sangue de Jesus, o nome de Jesus. Declare sobre a sua parentela, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teu nome é cura, Jesus. Teu nome é poderoso, santo, 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 santo. É esse Deus todo-poderoso, aleluia. Aleluia, Jesus. Eu quero consagrar, Pai, esta live a Ti, Jesus. Eu quero consagrar a minha vida a Ti, Jesus. Eu quero dedicar esse tempo exclusivo para Ti, Pai, para estar ministrando ao coração, Pai, da Tua igreja, do Teu povo, destas mulheres, meu Senhor, sobre essas casas, meu Deus, nesse detox espiritual que nós estamos vivendo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, vem destruir toda a cadeia, vem dissipar todas as trevas em nome de Jesus. Nós chamamos a Ti, clamamos pelo Teu nome, Jesus, Filho de Davi. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós clamamos, Senhor. Declaramos o Teu nome, Jesus, sobre as nossas dores. Declaramos o Teu nome, Senhor, sobre as nossas raízes familiares. Declaramos o Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus. Pega as malas agora e vai embora, ansiedade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós clamamos Jesus contra essa ansiedade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja livre dessa ansiedade agora, em nome de Jesus. Mande embora agora essa ansiedade, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, saia das trevas e venha para a luz do Senhor. O Senhor te chama pelo nome hoje. Sai desse sepulcro de dor, de enfermidade, de morte espiritual. Sai desse lugar em nome de Jesus. Jesus te chama hoje. Jesus te chama hoje. Aleluia, aleluia, Senhor. A Ti nós entregamos para esse momento. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, o Teu reforço de anjos. Libera os Teus anjos guerreiros com a espada de fogo para esse tempo, nesse portal que se abre agora com esta live. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Libera a Tua cobertura, Senhor, em nome de Jesus sobre nós. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que precioso estarmos na presença do Senhor. O nome do Senhor é tudo isso e muito mais. Glória a Deus. Bom dia, mulher de Deus. Bom dia, mulher sábia. Bom dia, mulher posicionada. Glória a Deus, mulher lavada, redimida, remida pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. O nome de Jesus Cristo está dissipando todas as trevas e os nossos olhos estão sendo abertos para termos a visão do céu. Deus está provendo esta visão, porque você está aqui, aleluia, para aprender, para discernir. Sejam muito bem-vindas, mulheres de Deus, glória a Jesus, que o Espírito Santo ministre o coração de cada uma de vocês. Recebam essa promessa do céu, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos aqui para mais uma live onde nós vamos falar hoje sobre restauração das relações familiares. E eu vejo Deus conduzindo detalhes assim, e eu tenho ficado pasma, mas ao mesmo tempo agradecida ao meu Senhor por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. Glória a Jesus. Ele é Deus em todo o tempo. Glória a Jesus. Meu Deus, vamos lá. Hoje nós estamos falando de restauração das relações familiares. A referência bíblica está em Malaquias capítulo 4, o versículo 6. Vamos mergulhar com profundidade aqui, de acordo com o Espírito Santo nos concede, para que nós sejamos transformadas. Somente a palavra do Senhor traz transformação genuína, transformação verdadeira. Mudança é mudança, transformação é transformação. Transformação é de dentro para fora. Mudança às vezes é só no externo, mas quando você é transformada, é porque você passou por um processo de restauração. E eu profetizo a transformação da sua vida, na sua casa, na sua família, a transformação dos relacionamentos familiares, em nome de Jesus, para a restauração completa, em nome de Jesus. Eu quero ler aqui com vocês o capítulo 4 de Malaquias, é onde está a nossa referência bíblica. Glória a Deus. O capítulo 4 é um capítulo até curtinho, glória a Deus. O versículo é o versículo 6. É o último versículo, são 6 versículos. Eu vou ler o capítulo inteiro. Olha só, aqui na minha Bíblia, que é a Bíblia de Estudo da Mulher, tem uma reflexão muito bonita que eu achei aqui importante. Nem um único dia deixe de dizer uma palavra encorajadora a cada filho, especialmente se você notar alguma melhora, ainda que seja pequena. Ruth Bell Graham, será que é parenta de Billy Graham? Olha só, capítulo 4 diz assim, porque eis que aquele dia vem, ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Meu Deus, que conexão com o nosso encontro lá, hein? Glória a Deus. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, aleluia, e cura trará nas suas asas, eita glória, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Detalhe, esses ímpios aqui não são pessoas não, tá? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhes mandei em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos
e juízos. Olha que tempo profético de relembrar essas leis. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meu Deus! O espírito que pairava sobre o profeta Elias, ele foi enviado. E nós sabemos que o próprio Jesus falou que quem recebeu essa unção, né? Quando fala que mais precisamente, todos nós temos o espírito de Elias, o espírito de Deus, o espírito da revelação. Olha, agora tem profetas de Deus que eles têm o espírito profético, né? As pessoas que são chamadas aqui para o ofício profeta, tá? Porque existe o dom de profecia e existe o ofício profeta. O dom de profecia é aquela pessoa que profetiza esporadicamente, traz uma revelação esporadicamente, mas o profeta é um ofício, tá? Inclusive faz parte lá dos 5 ministérios. Então você tem que entender essas coisas aqui. Agora, o espírito de profecia está em você, porque o espírito de profecia é quem? É o espírito de Cristo Jesus. Então você, quando você abre a sua boca, você profetiza. Não é à toa que Ruth Belgram colocou essa frase aqui para você refletir, para que você declare profeticamente sobre a vida dos seus filhos. E olha só, o versículo que nós vamos nos apegar hoje aqui é o versículo 6, é o último versículo, que diz: e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Ou seja, o espírito que pairou sobre Elias, porque você vê que Elias, o ministério de Elias foi um ministério de confronto, foi um ministério de confrontar autoridades. Elias foi quem confrontou Acabe, Elias foi quem confrontou Jezabel, e você vai ver o João Batista, que veio também com essa unção de Elias, com esse espírito de Elias, na mesma autoridade de Elias, trazendo exatamente confronto para o povo. Você vai ver o João Batista, o sacerdote, né? Porque ele é um sacerdote, ele é filho de Zacarias. Então, os filhos de sacerdote automaticamente já são sacerdotes, porque é assim que é, né? Que foi separado lá essa tribo, a tribo de Levi, como a tribo dos sacerdotes. Então, preste atenção, porque você não vai ver João Batista com palavras meiguinhas. Você vai ver, um homem lá jogado no deserto, falando palavras duras, tá? A Bíblia diz que ele se alimentava de gafanhotos, de mel. Era totalmente diferente a vida dele. O chamado dele, ele veio com uma missão, inclusive de abrir caminho. Olha, o confronto que a palavra de Deus traz abre caminho para a sua libertação. Jesus é a verdade que liberta. Então, esse confronto tem que chegar. Se você espera uma libertação onde não há confronto, perdoe-me, mas eu tenho que te dizer, você está sendo enganada. Se aonde você está não tem confronto, o espírito do confronto, o espírito de Elias não está ali e acaba, o espírito que estava sobre Elias, né? O Espírito Santo do confronto da verdade que liberta não está atuando, porque pode ser um espírito de Jezabel que esteja ali pairando, um espírito de passividade, o espírito de Acabe, porque acaba estando debaixo da mesma regência espiritual, do mesmo trono maligno espiritual, e você precisa ter esse discernimento. Por quê? Porque o chamado aqui é para você converter o coração. O seu coração como mãe precisa ser convertida no coração dos seus filhos. Ou seja, você precisa ser transformada para que o seu filho também seja transformado. E você precisa pedir perdão para o seu filho, mesmo sendo ele aí um filho, né? Porque às vezes os pais têm essa coisa, né? Mãe que manda, pai que manda. Mas vamos lá. Então a promessa de Deus liberada aqui em todo esse capítulo. Seja bem-vinda, Rena. Glória a Deus, feliz em te ver aqui. Deus abençoe também a Bianca, glória a Jesus. Josi, minha amada, pastora de Deus, Deus te abençoe. Driele começou a seguir, Deus abençoe, minha querida. Tá na Masterclass, não é isso? Glória a Deus. Fátima, seja muito bem-vinda, minha amada, em nome de Jesus. Joseni, Deus abençoe. Quem está aqui com o nome de Pedro também, Deus abençoe, minha amada Jussara. Glória a Jesus, mulheres de Deus, sábias e posicionadas. Tem uma renca aqui que saiu, só pulou de um lugar para o outro. Eita glória! Olha a Mami chegando, Pedrita, seja bem-vinda, Mami, essa bênção. Glória a Deus.
Todas essas mulheres aqui, em sua maioria, estavam na Masterclass, na campanha de 40 dias, o 4º dia hoje. Eu chamei, né? Chamei aqui o tempo todo para vocês irem, e talvez você não atendeu o convite, aí agora vai ficar para a próxima, mas estejam aí orando. É você, Dicilane? É sério isso, é? Não acredito num negócio desse. A pastora é Dicilane, gente, escondida atrás de Pedro aí, ó. Meu Deus do céu. Deus é fiel. Aleluia. Vamos lá, minha amada. Amém, minha mãe. Deus abençoe. Glória a Jesus. Vamos lá, porque hoje nós vamos ser alertadas aqui. Ao mesmo tempo que esse versículo tem um alerta, tem uma promessa. Por quê? Porque Deus está chamando as famílias de volta ao propósito original. E Ele quer começar por você, mulher. É por você. Você vai ver aqui quantas promessas nesses versículos aqui que antecedem o versículo chave, né? Que é o versículo chave, é o versículo 6. Mas glória a Deus, aqui você vai ver o profeta Malaquias. O profeta Malaquias, ele foi usado por Deus para falar sobre um alerta, sobre um juízo que viria caso o povo não se arrependesse. Por que juízo? Porque Deus é mau, porque Deus castiga. Não, Deus, ele é Deus de princípios. E ele diz que aquilo que eu plantar eu colho. O juízo de Deus está nisso. Tanto o juízo quanto a maldição vem de Deus. Pastora, que absurdo. A maldição vem de Deus e pode vir o mal de Deus? A maldição vem do não cumprimento. A maldição já é o pecado. Tá? Então, a maldição, quando eu digo que vem de Deus, é a consequência do seu pecado. Você escolheu ser amaldiçoada. Você escolheu pecar, não foi? Então, quando nós escolhemos pecar, mesmo, né, eu estou falando de em todas as esferas do pecado, porque até inconscientemente nós escolhemos, tudo é fruto de uma escolha. Infelizmente, nós nascemos depois do homem caído, de Adão. Então, nós éramos a imagem e semelhança de Adão. Agora, nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós recebemos de volta a imagem de Deus. Deus deu a imagem a Adão, deu da sua imagem, fez ele conforme a sua imagem e semelhança. Adão perdeu essa imagem. Deus, por sua misericórdia, enviou o seu único filho para morrer por nós, para recuperar essa imagem. E aí Jesus vem como primogênito e volta ressurreto, cheio de irmãos. Eu e você. Eita, coisa poderosa essa aqui, hein? Deus é fiel. Então, tem juízo de Deus. Aqui o profeta Malaquias, ele está falando desse juízo que viria, caso não houvesse arrependimento. Então, se não tem arrependimento, tem juízo, tá? Então, se não tem confissão, as consequências vão vir com força. Mas Deus, com sua misericórdia, tão grande a misericórdia de Deus, mesmo em meio ao juízo, Deus, ele libera aqui uma palavra de esperança para o seu povo. Talvez você esteja assim, em alguma área da sua vida, passando pelo juízo de Deus, que talvez você nem saiba que é juízo de Deus. É por causa de práticas erradas, é por causa de questões, de pecados familiares que vieram repercutindo, e você foi absorvendo esse comportamento de pecado, sem saber, fora dos princípios da palavra de Deus. E mesmo você estando debaixo de uma maldição, você chega hoje debaixo de uma misericórdia também. O Senhor te coloca debaixo dessa misericórdia para te trazer esperança. Então, ele diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, ele enviaria alguém com a unção de Elias para restaurar o coração da família. E eu declaro em nome de Jesus que esse espírito, essa unção que estava sobre Elias, está sobre a minha vida. E está sobre a sua vida também, em nome de Jesus Cristo. Por isso que você tem que entender, é uma palavra profética. É uma palavra aqui que aponta para João Batista, como eu já falei. Por que João Batista? Porque João Batista foi o pastor de Jesus. Você sabia disso? João Batista foi o sacerdote de Jesus. Jesus, Deus é tão tremendo. Ele é tão intencional em cumprir os seus princípios, que Jesus, ele veio cumprindo os seus princípios desde o momento em que ele entrou na barriga de Maria. Ele não veio de forma ilegal. Jesus, ele veio de forma legal. Amém, minha irmã Renailda? Deus abençoe. Oreis por nós. Amém. Glória a Deus. Irmã Renailda é ovelha da casa do Senhor, onde nós congregamos. Glória a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Então você entenda isso aqui, ó. Jesus, desde que ele veio à terra, ele veio de maneira legal. Aqui é onde está a questão. Espíritos só vêm à terra se for em um corpo. Eu e você somos espíritos.
Os demônios são espíritos. Jesus é espírito. Deus, ele é espiritual. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entenda isso. Então, para haver manifestação desse plano natural, o espírito precisa de um corpo físico, seja um espírito humano, seja um espírito vindo de Deus, seja um espírito vindo das trevas. Precisa de um corpo para se manifestar. E Jesus, ele veio cumprindo todos esses requisitos. Ele veio em sua humanidade, através de Maria, uma mulher, um ser humano. E ele veio cumprir todos os princípios espirituais. E ele ficou debaixo da autoridade de João Batista, porque João Batista veio para abrir o caminho. Eu quero dizer para você o seguinte: o seu pastor, o seu sacerdote, ele tem essa missão de abrir o seu caminho, de te dar essa direção para que você cumpra a sua missão no Senhor. Se o seu pastor não está fazendo isso, ore por ele para que ele se posicione. Mas é isso aqui, muito claro, que o Senhor deixa para nós. Os nossos pastores, eles são os nossos João Batista. E todos precisam ter uma autoridade acima deles. Eu tenho uma autoridade acima de mim. Então, quem está acima de mim, que é o meu pastor, precisa também ter uma autoridade acima dele. E assim vai. Então, até a autoridade, todas elas foram constituídas por Deus. Deus é a autoridade máxima. Se você diz assim, eu não fico submetido a nenhuma autoridade não, porque minha autoridade é Deus. Você está com espírito de rebelião, espírito de Jezabel. Sai desse corpo agora, em nome de Jesus. Se você usa essa palavra para dizer, ah não, eu não sigo a homens, eu não obedeço a homens, você está em pecado de rebelião e você precisa se converter. O espírito de Elias se apossou aqui agora. Eita glória. Porque eu preciso dizer essa verdade para você. Porque tem gente que não quer se submeter a autoridades e acha que se submeter à autoridade é estar debaixo de um jugo de escravidão. Eu não falei para você entrar debaixo de espírito de autoritarismo. Eu não disse para você entrar debaixo de autoridade de uma pessoa autoritária. Eu não falei para você entrar debaixo de autoritarismo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. O fato de João Batista pregar com palavras duras não significa dizer que ele era autoritário. Ele estava confrontando o pecado daquela época, daquele povo que já estava preso no maligno. Para quê? Para arrependimento. E você vê que era disso que o povo precisava. Porque o povo ia atrás dele no deserto. E a multidões seguia ele. E Jesus também foi atrás dele, inclusive para ser batizado, para ser selado, para haver a cobertura completa. E outra, Jesus, ele só começa o seu ministério depois que João Batista sai de cena. Por quê? Porque Jesus, ele não veio para competir com ninguém. Jesus só começa o seu ministério exatamente depois que João Batista encerra, que ele cumpre o seu chamado. Aí Jesus vem com uma unção dobrada. Aleluia. Porque ele, na sua missão, ele, mesmo sendo Deus, a Bíblia diz que ele se humilhou, ele se rebaixou a todo tipo de estatura, de estrutura humana, para cumprir os princípios de Deus, para mostrar a você como é que se faz. Então, vamos seguir o exemplo de Jesus, né? E você vai ver aí que tem pessoas que quer ultrapassar o chamado, né? quer cumprir a sua missão assim, precipitadamente, sem querer se submeter a estar debaixo do batismo do seu pastor. Entenda isso aí. O batismo, não estou falando somente do ato do batismo em si. Batismo é o quê? É você mergulhar, é você imergir no Espírito Santo. Então, não foi batizado no Espírito, não foi batizado na palavra, não tem a unção de Deus sobre a sua vida, não tem a identidade restaurada para ouvir bradar do céu como a voz de Deus bradou para todos ouvirem, este é o meu filho amado. A identidade não foi validada e quer levar as pessoas para a libertação sem ter passado pelo processo da libertação. Isso é muito sério. Então hoje o Senhor continua levantando essas vozes. Em nome de Jesus eu profetizo que a sua voz é essa voz que o Senhor também está levantando na sua casa. Para quê? Para preparar o caminho da restauração dentro da sua família e, lógico, das famílias dos outros. Nós vamos, se passarmos pela Bíblia toda, nós vamos encontrar diversos exemplos bíblicos de restauração familiar. Famílias que parecia que não tinha jeito. Eu já ouvi relatos dizendo assim, a minha família é uma família destruída.
Pessoas que vieram de famílias destruídas, mas que o Senhor usou a voz profética dessa pessoa para trazer diferença na linhagem, nessa história familiar. Você quer ver alguém aqui, um exemplo bíblico? Para que mais do que a história de José? Está lá no capítulo 45 de Gênesis. Olha só, gente, o que aconteceu com José. José era uma voz profética. José, desde cedinho, ele tinha revelação de sonho. Ei, você é profeta. Você tem chamado profeta, seja lá o chamado como profeta mesmo, servo de Deus, para profetizar no seu dia a dia. Seja um dom de profecia que você tenha recebido, ou seja um ofício de profeta que você tenha, você vai passar por um pouquinho de aperto aí. Por quê? Porque o inimigo não quer que você se posicione. De forma alguma, ele não quer que você se posicione. Então você vai ver que a Isabel, ela era estéril. Então já era uma espécie de ataque para ela não trazer ao mundo, porque era de onde o Senhor tinha escolhido, Deus ele escolheu o útero dela para gerar aquele que ia abrir o caminho para Jesus. E depois você vai ver outro ataque. Deus ele teve que calar a boca da incredulidade do próprio pai, mesmo sendo um sacerdote. Zacarias teve que ficar calado, porque ele poderia colocar tudo a perder por causa da falta de fé dele. Ele viu o anjo deu todas as instruções e ele disse: é impossível. Ele não se lembrou do que aconteceu com Abraão e Sara, não, deve ser, né? Mas, às vezes Deus tem que silenciar você para você não colocar o plano dele a perder. Deus tem que travar a sua boca e trava de outras formas, né? Então você vai ver José, ele de todas as formas, José como profeta, ele tentaram silenciar ele, tentaram destruir os sonhos dele. Ele sonhava literalmente, Deus dá sonhos claros para você e para mim, para que você seja uma voz profética, para que você entenda o que é que Deus está falando para você. Agora toma cuidado também para você não sair contando seus sonhos para qualquer um, mas ao mesmo tempo você tem que contar que é para poder o espírito da profecia ser revelado. Então as pessoas vão dizer: de onde que saiu esse? Não saiu do nada não, foi forjado. Então Deus ele vai expor você a situações, permitir que você se exponha, para você passar por lutas que você não gostaria de passar. Que se você ficasse calado, se José ficasse calado aqui, ele não passaria por essas situações que ele passou, mas também não teria restauração da sua família. Também a linhagem de Israel ficaria comprometida, porque ele também faz parte, não é? Então José, o que aconteceu com ele? Foi traído, vendido pelos irmãos, viu, gente? A Bíblia diz que os maiores inimigos do homem estão dentro da sua própria casa. Lamentavelmente. Foi esquecido pela família completamente. Dado como morto. Mas ele teve a chance de se vingar. Ele teve, será que José em nenhum momento sentiu aquela dor, aquela raiva? Será que ele não sentiu em nenhum momento? Mas o Espírito do Senhor estava sobre ele. Então olha o que aconteceu. Ele escolheu perdoar. E aí quando chega lá no final da história, você vai ver que a autoridade está nas mãos dele para restaurar toda a sua família que estava prestes a morrer. Por causa de quê? Da fome, da escassez. Por causa de quê? Consequência de pecado. Por quê, gente? Gente, se a gente for mexer na linhagem, José é o filho. Quem era o pai? Jacó. Quem era o pai de Jacó? Isaac. Quem era o pai de Isaac? Abraão. Temos aí 4 gerações. E se você for ver, o que José está vivendo hoje é repercussão do que foi plantado na geração de Abraão, que foi fortalecido na de Isaac e que foi também fortalecida na de Jacó. E aí você vai ver tudo isso sendo reverberado. Você vai ver espírito de engano nessas histórias. Pastor, você está falando mal de Abraão, o patriarca? Não estou falando mal dele, não. Estou denunciando um comportamento pecaminoso dele. Porque João Batistas denunciam pecado e sem expor o pecador, ama o pecador. Nós precisamos ser essa geração, como tem uma música da Estela que fala. Ela fala de uma música que nós precisamos ser de uma geração que denuncia o pecado, mas que ama o pecador. Geração que abre tudo por causa do Senhor. Geração que não tolera a Jezabel. Geração
que busca como Daniel, geração que busca a Deus, geração que ora como Daniel, geração que busca a Deus até tocar o céu. É uma música forte, essa música de Estela. Então você precisa entender isso aí. Não é porque é um homem de Deus que não cometeu erro. Então você não tem autoridade também para você ir confrontar o homem de Deus se você não é um profeta. Você pare para ver que quem era que confrontava reis, né? O sacerdote, eram os profetas. Quem foi que confrontou Saul por causa do pecado dele? O profeta Samuel, que também era sacerdote. Quem foi que confrontou o homem segundo o coração de Deus? Um profeta. Então, se você tem ofício de profeta, você tem que ter no seu sangue também autoridade para você confrontar, mas é confrontar tirando ele daquele lugar de cegueira do pecado e trazendo ele para a realidade. A decisão se vai sair desse lugar ou não é dele. Aí tem pessoas que acham que pode chegar lá e dizer o pastor isso e aquilo outro. Cuidado com quem você mexe, porque você não sabe que seu pastor é um ungido de Deus. Se você é profeta, se você tem um ofício de profeta, então você faça de acordo com a palavra para você não trazer maldição para a sua vida. Meu Deus, eu vou puxando por uma coisa, o Senhor vai me levando por outra, e assim Ele vai falando, porque Ele está falando aqui para todos nós de maneiras específicas. Então você vê José passando por todos esses perrengues na vida dele, porque era consequência do plantio que foi feito por papai Jacó, por papai, o vovô Isaac, o bivovô Abraão. Por quê? Enganos. Abraão enganou o rei, Abraão enganou Faraó, dizendo que a sua mulher era a sua irmã. Aí você vai ver Isaac fazendo a mesma coisa, fez igualzinho, do mesmo jeito. E olha como reverberou sobre Jacó. Enganou o pai, agora Jacó vem e engana Isaac. Então, quem enganou será enganado. Então não adianta você achar que, eu vou fazer isso aqui, então, e agora depois você quer corrigir seus filhos. Você está vendo que seu filho está fazendo a mesma coisa que você, se arrepende do seu pecado. Que é para poder você dar uma nova direção ao seu filho, porque o seu filho é o seu reflexo. Está olhando para você aí, ó. É por isso que os nossos filhos nos confrontam. Por isso, exatamente isso. Por isso que Deus está dizendo aqui, ó, que vai converter o coração dos pais nos filhos. Então você tem um filho que te tira do sério, parabéns. Deus está te dando uma oportunidade de te libertar. Creia nisso que eu estou dizendo para você. Não vai bater nesse menino, nessa menina, não escrachar com ele e querer dopar ele de remédio, levar ele para médico, isso e aquilo outro. Cuidado. Deus, ele está usando o seu filho para te confrontar, para te libertar de raízes que você precisa tirar, porque ele tem um propósito, ele tem um plano na sua vida. E foi o que aconteceu com José. José precisou ser esmigalhado todo, coitado de José, vendido, traído. Imagina só, esquecido. Um adolescente que foi passando a sua juventude assim, ó, como escravo. Mas o escravo se tornou governador. O escravo se tornou o restaurador da família. Aquele que sofreu as consequências do pecado do pai. E o pai sofreu como o quê? Com a perda de José, né? Que ele achou que José tinha morrido. Ele sofreu bastante. Mas olha, o Senhor trouxe restauração através da obediência. Deus deu um sonho, Deus plantou um sonho no seu coração. Então obedeça e siga esse sonho. E entenda o que é que o Senhor está dizendo. Às vezes você é aí a José da sua casa, né? Quem sabe você é essa mulher que você era dada como a pior de todas. Quem sabe você é aquela rejeitada. Foi aquela que não foi aceita na família. Foi aquela que foi excomungada pelo pai, pela mãe, pelos parentes. Talvez você foi aquela fruto de uma tentativa de um aborto. Quem sabe você não é esta mulher que tentaram te matar quando você era criança. Quem sabe? Quem sabe? A sua história você conhece. E talvez tenha parte que você nem saiba. Quem sabe sua mãe não tentou fazer coisas contra você, mesmo no seu desespero, para tentar resolver uma coisa aí. Olha só. Mas aqui eu quero dizer para você que o problema não está no que seu pai ou sua mãe fez. A questão está na realidade como você enxerga. Você é a chave para curar a história da sua família. E o rejeitado se tornou aquele que estava com a chave na mão para denunciar, para matar, para acabar de destruir a família ou para resgatar. E qual foi a resposta que José deu a tudo isso? Qual foi a decisão? A missão dele era restaurar. E quando José ele restaura a família, ele não restaura apenas, por causa da família dele. Olha que coisa linda. Deus dá um ministério para ele
que ele iria restaurar a família dele. Mas por causa do acontecido, da rejeição, de todas as dores que ele precisou enfrentar. Por isso que José, ele é muito aqui representado na figura de Jesus também. Jesus, ele tem a mesma história de José, espiritualmente falando aqui. Então, José, ele foi para o Egito, passou por tudo aquilo, chegou o momento que ele tinha que restaurar, não era apenas a família dele, mas olha só onde ele foi ferido na família. E essa ferida na família fez com que ele desenvolvesse uma grande missão, um grande propósito que Deus deu a ele para restaurar todas as famílias daquela época. Porque a Bíblia diz que todas as nações, ninguém tinha mantimento. Só quem tinha mantimento era o Egito. E o Egito não era o Deus de Israel, que era o Deus. O Egito adorava outros e outros deuses, inclusive adoravam o próprio faraó. Eles tinham faraó como deuses. É tanto que os faraós embalsamados, aquela coisa toda lá, como a gente conhece um pouco da história. Então, Deus, ele vai usar você. Mesmo que você esteja no território do inimigo, Deus, ele vai usar você para restaurar famílias. Talvez você esteja nesse território aí, onde você se viu ferida, machucada, e vários calabouços você entrou. Mas se o Senhor está em você, você pode estar no ambiente que for, você vence e você tira pessoas do cativeiro. José, um grande libertador. Agora você vai ver aqui uma história de repercussão, Porque se não houver arrependimento e renúncia, as consequências elas vão reverberar. E mesmo havendo arrependimento e renúncia, as consequências não vão deixar de existir. Você vai ver que o que aconteceu, os irmãos de José venderam José como escravo. E o que aconteceu? Depois que passou aquela fase, limpou aquela história daquela geração, mas a herança ficou. O povo de Israel entrou de forma legal no Egito, só que entrou debaixo do comando, debaixo de uma direção, debaixo do senhorio de Faraó. Não foi debaixo do senhorio de Deus, o Deus Todo-Poderoso, não foi. E o que foi que aconteceu? Chegou o tempo em que se passaram algumas gerações. Então o que aconteceu? 4 gerações depois o povo estava chorando. Por quê? Porque estavam escravizados. O faraó da época de José, lógico, morreu, assim como José também. A história não foi recontada o suficiente. Quando chegou o quarto faraó, depois que aconteceu a liberação da entrada do povo hebreu no Egito pelo faraó bonzinho, que Deus usou o faraó, mas que era um senhorio errado que o povo estava tendo que se submeter como consequência do pecado dos antepassados. Aí o que aconteceu? O povo agora passou a chorar, gritar, por causa da escravidão. E quando o povo começou a clamar, dizendo: me resgata, me tira, me compra de volta, porque eles se venderam por comida. Eles disseram: nós viemos aqui para trabalhar, para que tenhamos comida, porque senão morre de fome. As circunstâncias às vezes colocam você em situações assim, em ter decisões que você não gostaria de ter, mas que é a opção do momento, que é como consequência, são as consequências que você não tem poder de mudar. Você tem poder de mudar a sua atitude. Mas uma vez que você toma a atitude, você não tem poder de mudar as consequências. É isso que você tem que entender. Antes de cometer qualquer pecado, pense nas consequências que o pecado vai trazer. Antes de você tomar qualquer decisão que seja ela boa ou ruim, pense, reflita sobre as consequências que essa decisão vai trazer. Porque essas consequências podem ser aparentemente boas, mas a Bíblia diz: há caminho que para o homem parece ser bom, mas o final é morte. Você precisa entender isso e ter discernimento. Pedir ao Senhor direção nas decisões mais simples que pareçam. Quantos tapas na cara a gente recebe por causa de decisão errada, né? Então olha o que aconteceu. O povo agora estava escravo. Exatamente. Com consequência do pecado que eles cometeram, que os irmãos de José cometeram. Já tinha se passado 4 gerações. Como é que a gente não vai confiar no que a palavra de Deus diz? Eu visito a iniquidade dos pais no filho até a 3ª e 4ª geração. Mas em compensação eu abençoo até 1000 gerações daqueles que se arrependem. Então eu prefiro fazer parte da geração que se arrepende. Mesmo sendo visitada pelo pecado dos meus antepassados. Sendo visitada nas consequências. Eu não tenho que reproduzir o pecado deles de forma nenhuma. Eu tenho que honrar a história deles e dizer: eles me deram o que eles conseguiram, eles fizeram o que eles conseguiram. Problema deles se eles pecaram. Eu não quero pecar mais.
Eu não quero dar continuidade a esse comportamento, eu não quero. Tem que ser uma decisão minha e sua todos os dias. Nós não temos que ficar presos nesse negócio, nem tão pouco bitolado, maldição hereditária, nada disso. Nós precisamos romper com isso, romper com essas heranças, mudando o comportamento, declarando o sangue de Jesus Cristo, confessando o que tinha que confessar e acabou. Ó, vida que segue, em nome de Jesus. Para não ficar presa aí, ó, nesse ciclo de religiosidade, que às vezes a gente fica aí buscando uma cura, uma libertação que nunca sai. Não, se você está fazendo processos e processos, participa disso, daquilo outro, você não está vendo mudança, tem alguma coisa que está errado. Não é a palavra de Deus que está sendo a base, porque a palavra de Deus ela vai te empurrar para frente, ela vai te impulsionar para você andar para frente. Mesmo que ela mesma comece a trazer para você, você passa uma fase, aí a palavra de Deus começa a te revelar. Tem isso aqui também para resolver. Isso é libertação. Aí você vai avançando de fé em fé, de glória em glória, caminhando em vitória, conforme diz a palavra de Deus. Então a história de José aqui é um grande exemplo. Outra história aqui de restauração familiar é a parábola. Jesus conta essa parábola, né, do filho pródigo. Então aqui é muito poderoso isso aqui, porque enquanto a história de José representa a história de Jesus, a história do filho pródigo e o pai, né, vai representar a comunhão com Deus, o relacionamento de pai e filho, relacionamento espiritual. O que acontece? O filho vem, pede a herança, desperdiça tudo, olha, tudo fora dos princípios, desonrou o pai. Porque herança, gente, a gente sabe que a herança o filho recebe depois que o pai morre, não é? Então, fisicamente falando aqui, as heranças elas só são apropriadas depois que os pais morrem. Então, ele vai e pede a parte da herança. Ó, ele não respeita o tempo. E a Bíblia diz, há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E o tempo determinado para Deus, por Deus, nesse caso aqui, é quando se encerra. Por quê? Porque não pode habitar duas autoridades se apropriando de uma herança ao mesmo tempo. Enquanto o pai está vivo, não é herança. Só passa a ser herança depois. Então, depois que passa a geração. Então, olha só que coisa terrível. Por causa da desonra, por causa da precipitação, ele pede, aí desonra pai. Aí quando ele percebe que ele pagou a consequência do pecado dele, aí ele diz o quê? Arrependido, ele diz, levantar-me-ei e voltarei, irei ter com o meu pai. Só que eu não quero mais voltar como filho. Eu não sou digno de voltar como filho. Eu agora preciso voltar como jornaleiro, como escravo, como servo. Mas para um pai, nunca o filho vai deixar de ser filho. Nunca. Mesmo que ele não se sinta digno. Filho é filho. Não existe ex-filho. Não existe. Não existe. E ele volta e o pai o recebe de braços abertos, exatamente configurando aqui o relacionamento de Deus com o homem. Como que nós fazemos? Queremos a nossa herança de qualquer jeito. Queremos viver a nossa vida de qualquer jeito. Queremos ser o Senhor das nossas próprias vidas. Queremos pegar a herança que Deus nos deu e administrar loucamente. E o Senhor está dizendo, não é desse jeito. Não é o tempo de você fazer esse investimento. Não é o tempo de você gastar assim. Não é o tempo disso, daquilo, outro. E a gente não quer nem saber. Quer curtir a vida. E aí foge da presença de Deus, na desobediência, e quando voltamos com o coração arrependido, o Senhor sempre está pronto para nos restaurar. Então, quem é que hoje, na sua história, na sua família, precisa do seu perdão, precisa do seu abraço, precisa da sua oração hoje, na sua família? Quem é? Quem é essa pessoa que precisa, que talvez você não saiba, mas o Senhor, por nada, meu bem, mas o Senhor está trazendo aqui para você essa reflexão, a fim de que você possa entender que você é uma restauradora na sua família, você é uma João Batista na sua família, e o perdão faz parte da libertação. O perdão é a chave, a verdade é essa. O perdão é a chave da libertação. Outra história aqui é a história de Ruth e Noemi. Nós vemos aqui uma relação de sogra e nora. Você está percebendo aqui que eu estou trazendo aqui, nós estamos falando de contexto familiar, né? Então eu estou trazendo aqui, ó, dores que entraram na história de irmãos, né? Entre irmãos, problemas entre irmãos, problema entre pai e filho, e agora eu trago aqui problema entre nora e sogra, né? Problemas, circunstâncias envolvendo
e poderia ser um grande problema, mas por conta das decisões de ambas, Deus, ele foi misericordioso, porque Deus ele tem projeto até mesmo na sua história dolorosa. Por isso que você não tem que ficar aí agindo precipitadamente. Se Ruth age com precipitação, ela não estaria fazendo parte da linhagem de Jesus. E a história dela seria uma história apagada. Aonde mais na Bíblia que você ouviu falar de Orfa? Orfa era outra nora de Noemi. Noemi tinha 2 noras. E a Bíblia diz que Noemi perde marido, depois morre filho, morrem os 2 filhos. Provavelmente, gente, consequência de alguma maldição na família, né? A gente tem que fazer um estudo profundo aí para descobrir os relatos que se tem sobre essa história. Mas provavelmente porque o pai e filho morrem e, pelo que falou, foi trágico, né? Pelo que tem, assim, a configuração que se traz da história foi trágico. Então, é uma situação desafiadora. E relação entre nora e sogra também, meu Deus do céu, é um desafio, né? Sogra, então, já tem uma fama. Então, aqui a gente vê uma relação sendo restaurada, uma relação linda sendo restaurada aqui entre Noemi e Ruth. Ruth, ela escolheu ficar, ela escolheu cuidar, ela escolheu estar junto. Disse assim para Noemi: aonde você for eu vou, onde você pisar eu piso, o teu Deus vai ser o meu Deus, eu deixo o meu Deus. Ela não era da mesma nacionalidade de Noemi, mas ela disse: eu deixo os meus deuses, eu deixo a idolatria, eu deixo o pecado, eu deixo porque eu quero o que você tem. Porque ela olhava para Noemi e dizia assim: você tem algo aí especial, mesmo estando Noemi amarga. Porque a Bíblia diz que quando Noemi volta para sua terra, que as amigas vêm cumprimentar Noemi, ela disse: não me chame de Noemi, me chame de amarga, me chame de Mara, me chame de amarga, porque o Senhor me visitou com muita amargura. E ela chega amargurada. E foi a essa mulher que Ruth decidiu estender o braço para caminhar com ela. Se ela era uma mulher amarga, imagina o que é você andar perto de uma mulher amarga, andar junto com uma mulher amarga, morar na mesma casa com uma mulher amarga. Meu Deus do céu. Então, Ruth, ela fez uma escolha. Por quê? Porque ela já estava vendo que aquilo que estava acontecendo com Noemi era uma fase, era a consequência do luto, era a consequência das dores, das aflições. E como que ela ia deixar uma mulher daquele jeito? Mas será que Noemi sempre foi amarga assim? Provavelmente não. Para Ruth tomar essa decisão, né? Então, até mesmo a reação de Orfa não é para nós condenarmos. Às vezes a gente fala tanto mal, né, que Orfa era aquela nora má, ainda configura assim como se nora, ou como se Orfa fosse uma nora má. Não significa dizer que o fato dela não ter tido a visão que Ruth teve e ela ter decidido voltar para a casa dos pais dela, não significa dizer que na relação ali entre elas, que ela era má. Significa dizer simplesmente o quê? Que nem sempre você está disposto a abandonar os seus pecados para poder ver a restauração da sua família. E foi o que aconteceu com Ruth. Ruth, ela esteve disposta, ela se disponibilizou a abandonar os seus deuses, a deixar pai e mãe, se possível fora, exatamente renunciando à sua família de origem, à sua linhagem, à sua história de pecado, de idolatria, para viver uma nova história do lado de uma pessoa que tinha princípios, que carregava princípios, que tinha a presença do Senhor, que tinha a unção do Senhor, mesmo que naquele momento ela estivesse passando por uma fase delicada. Veja que história linda isso aqui, né? Talvez seja essa história que Deus quer curar na sua relação. Talvez você, a irmã Solange está dizendo que a sogra foi uma ótima pessoa para ela. Talvez você seja uma mulher que você não tem uma boa relação com a sua sogra. Talvez, né, você seja uma sogra que não tem uma relação boa com a sua nora. Talvez você seja uma mulher que não tem uma boa relação com sua cunhada. Talvez você tenha uma dificuldade de se relacionar com um filho, com alguém da sua família. Talvez seja essa história. Mas Deus está trazendo você aqui para dizer para você que Ele quer curar essa relação aí que existe, que está fragmentada. Deus, Ele quer restaurar. E a restauração, ela começa com uma escolha pessoal. Ruth teve sua escolha pessoal. José teve sua escolha pessoal. Ele poderia amaldiçoar todo mundo e mandar até prender e matar todo mundo, todos os irmãos dele. A escolha dele foi o quê? Perdoar. E a escolha do filho pródigo? A escolha foi levantar e confessar e dizer: olha, eu pequei.
E a escolha do pai, perdoar. Porque o pai poderia dizer, volte de onde você veio, você saiu porque você quis, fique lá, pá, bater a porta. O pai não, disse, recebeu ele com honrarias. Meu Deus, como é forte isso aqui. Cada um fez a sua escolha. Então, restauração começa a partir de uma escolha. Você tem que entender isso. Às vezes você não vai ter uma chance de talvez conversar com uma pessoa, porque talvez você teve esse relacionamento delicado e a pessoa já morreu, a pessoa você não sabe nem mais onde ela está. Talvez foi isso que aconteceu, mas Deus, Ele está te chamando para você começar a resolver isso no secreto, na oração. Porque até mesmo relacionamentos difíceis com pessoas que já morreram precisam ser restaurados. Porque o mundo espiritual ele é reativo e ele continua trazendo à tona aquilo que foi plantado. O que foi plantado vai ser colhido. E talvez você esteja colhendo histórias de dor na sua história do casamento, nos seus relacionamentos com os seus filhos, porque você teve um atrito, você teve uma quebra de princípios com alguém da sua família. Talvez você foi uma filha que não foi uma boa filha para sua mãe. E agora como é que você quer que os seus filhos, que as suas filhas sejam boas, que sejam bons para você? Você precisa voltar. Você precisa se arrepender do pecado de desonra que você cometeu contra o seu pai, contra a sua mãe, para que a sua família seja restaurada. Ah, pastora, mas minha mãe já morreu, meu pai já morreu. Como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou pedir perdão? Vou lá no túmulo? Não é para você fazer isso, não. É para você, voltar aos pés de Cristo e ser conduzida. É por isso que existem processos e processos. Existem mentorias para essas coisas. Existem processos de cura e de libertação, ministrações para essas coisas. Então você pode simplesmente trazer à tona aquela história, chegar diante de Deus, pedir perdão. Você pode, deve e precisa fazer isso. Só que você pecou contra alguém também. Você foi aquela nora atribulada, você foi aquela sogra atribulada, falou mal da sogra, falou mal da nora, trouxe problema, botou o filho contra a nora e botou a nora contra o filho. É um problema brabo que está nessa família. Tem histórias e histórias, cada história que a gente fica assim, meu Deus, os problemas de família são muitos. Mas Deus, Ele quer trazer restauração para essa linhagem que está toda assim, embananada, bagunçada. E como é que se faz isso? Colocando em prática os princípios da palavra de Deus. E uma família que não tem honra como princípio vai ser uma família fracassada. Filhos que não honram pais que não respeitam os filhos, que provocam a ira. A palavra de Deus fala abertamente. Pais que não abençoam filhos, que amaldiçoam filhos. Essa família está toda quebrada, toda destruída. Mas você não é obrigada a ficar embaixo de nenhum tipo de maldição, porque o sangue de Jesus Cristo te cobre de todas essas maldições. Só que você já está lavada, remida no sangue de Jesus. Você está salva. Agora, as áreas da sua vida não podem ficar presas debaixo dessas maldições, de coisas que foram lançadas e que você precisa romper para que haja restauração completa. Somente a verdade que liberta. Todo o processo de restauração que você vai ver na família. O primeiro passo, consciência, arrependimento e pedido de perdão. Então procure a pessoa pelo qual você teve atrito e peça perdão. Ah, pastora, mas isso já foi há 50 anos atrás. Isso já foi há tanto tempo. A gente já está bem, mas nunca tratou essa questão. Briga com o marido, esculhamba o marido, acaba com a raça da família do marido e não resolve a questão. Aí não tem problema não, vai chegar daqui a um tempo, isso vai acontecer de novo. E isso vai criando raízes. E sabe quem é que vai acabar sofrendo com isso? Os seus frutos, os seus filhos. Os comportamentos dos seus filhos vão revelar as suas raízes. Simples assim. Amém, amados? Que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. E eu quero que você entenda. Não importa se você tem contato, se você não tem contato, se a pessoa já faleceu, se vocês estão distantes, não importa. Deus, Ele está visitando o seu coração com essa verdade hoje, em nome de Jesus. Então eu quero declarar sobre a sua vida, que mesmo que você não sinta vontade de pedir perdão, você vai fazer isso porque você está na direção do Senhor. Você é uma mulher obediente, em nome de Jesus. E hoje o desafio de hoje lá no Detox, né? O desafio de hoje, tanto hoje, né, gente? O desafio que eu trouxe lá no Detox foi exatamente esse aqui. Para que você identifique
Ore ao Senhor para que você consiga identificar pessoas na sua família que você teve atrito, 1, 2, 3, a família toda. Pois bem, faça a lista e leve até o final do ano fazendo isso.